Olá pessoal, passando aqui para falar um pouquinho sobre linguagem humana e linguagem animal. Então, como a gente sabe, o ser humano ele se diferencia dos animais basicamente por produzir cultura. Então ele consegue produzir alterações na realidade, na natureza, a partir da sua intencionalidade, da sua razão, né, da sua consciência. Então o ser humano ele tem uma categoria da razão que lhe possibilita simbolizar, ou seja, essa capacidade de criar símbolos, e a partir desses símbolos ele consegue produzir linguagem, né? Claro que ele tem que ter um aparato orgânico, né, uma fisiologia própria para emitir o som das palavras, mas antes disso, na própria razão humana, no próprio cérebro, ele tem essa capacidade de produzir a linguagem e traduzir isso, certo? Então, a questão do animal é o seguinte, em geral, né? Em geral, e isso nós não estamos falando de afeto. Então há uma diferença entre razão, entre cultura e afeto. Não é que o animal não seja capaz de sentir afeto, afeição, por exemplo, o cão, né? Pelo dono, o gato, enfim, não se trata de questão de afeto, tá? Então, os animais são capazes de sentir certos afetos, isso daí já é comprovado, certo? Mas a questão é que, por exemplo, uma formiga, ela dificilmente você vai ver lá fazendo uma revolução com o formigueiro para instaurar ali uma democracia contra a rainha, ou uma abelha, certo? Se revoltando e resolvendo que vai virar, sei lá, médica e não uma abelha operária. Então, assim, a questão do animal é porque ele está sujeito aos instintos. Então, ele tem uma inscrição biológica que define tanto a linguagem dele quanto os seus hábitos e operações na realidade. Então, a diferença basicamente é que o ser humano ele tem uma consciência, ele tem capacidade de simbolizar, de criar símbolos. A partir disso, ele desenvolve uma linguagem, uma escrita, uma linguagem oral, enfim, simbólica também, pode ser no caso da Libras, né? E o animal, basicamente, ele se comunica, sim, é verdade, ele tem uma comunicação primária, mas basicamente repetitiva, dependendo da espécie, do tipo de animal, tá? Que já está ali inscrito, digamos assim, no seu DNA, na sua constituição, beleza? Então, basicamente é isso. Valeu, galera, até a próxima.